estamos aqui para mais um programa Batom e Bate-Papo. Só que hoje nós estamos com convidados muito ilustres, fazendo parte desse Batom e Bate-Papo. Eu quero começar esse batom apresentando os nossos convidados. Nós temos aqui a pastora Paula, para quem não conhece também, a tia Paula, né, que está conosco, pastora do prédio do Portal. Pastora Paula, bem-vinda. Muito obrigada, pastora Dalva, um prazer estar aqui. Acho que a gente vai ter um bom bate-papo. Vamos ter mesmo. Nós temos também uma convidada, pastora Querusa, né, pastora do prédio do Garavelo, mais conhecido como Garavas. Bem-vinda, Querusa. Obrigada, pastora. É um grande prazer estar aqui. Hoje nós vamos compartilhar coisas muito preciosas. Não perca. E um convidado ilustre, que acho que é a primeira vez que está no Batom, ou segunda, né? O meu filho, pastor Guilherme Rigonato, pastor dos adolescentes da Videira Bueno. Bem-vindo, pastor Guilherme. Obrigado, pastora Dalva, que para mim é como uma mãe, né? É uma alegria poder estar aqui, que é verdade, é a primeiríssima vez que eu estou participando do Batom em Bate-Papo, e é uma alegria poder fazer parte do que Deus está fazendo. Amém. É verdade. E nós podemos dizer que realmente você fez parte, né, do que Deus fez nesses 25 anos de videira, né? Eu penso que nós estamos mesmo um ano que nós temos que relembrar coisas que Deus fez, que Deus começou a fazer e que Deus está fazendo no nosso meio. E nós estamos aqui para falar de algo muito importante, que é o nosso seminário de louvor e adoração. E antes de nós começarmos a falar sobre ele, eu quero que você, que está nos ouvindo, entre em contato conosco, porque nós vamos sortear 5 inscrições para crianças. Olha só, hein? Então, se você quer fazer parte desse seminário de louvor e adoração para crianças, é a sua oportunidade. Então, nós vamos sortear 5 inscrições pela Rádio Vinha FM. Vamos perguntar para o diretor artístico da Rádio Vinha FM como esse ouvinte pode fazer isso? Que é isso? Tá fácil demais. E é gratuita a participação ainda, hein? Só mandar pelo WhatsApp. WhatsApp da Vinha? Sim. Então, eu vou dizer aqui para você salvar nos seus contatos também para participar do sorteio. 9999-72005. Manda o WhatsApp para poder concorrer a essas 5 inscrições do nosso seminário de louvor e adoração. Amém. E hoje, para falar desse evento que nós vamos ter, que é um evento muito importante, esse seminário de louvor e adoração para crianças, e cujo tema o Senhor nos deu, Deus te conhece pelo nome. Como isso é importante. E para falar desse tema, eu gostaria que as nossas convidadas falassem para você por que nós vamos falar desse tema, Deus te conhece pelo nome. E por que nós estamos fazendo um seminário de louvor para criança? Parece que eu não vejo muitas igrejas ou muitos lugares isso acontecendo. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso. Bem, o seminário de louvor e adoração é algo que nasceu no coração de Deus. Primeiro, o que é louvor? Então tem que ficar muito claro para a criança o que é o louvor. Louvor é elogiar, é expressar a sua admiração, é falar de forma espontânea tudo aquilo que Deus fez por você. O que Deus fez? Deus te libertou, Deus te curou, Deus te ama. Então é uma forma de agradecer, expressar a gratidão através do louvor. E o que seria adoração? Adoração é a forma que você cultua o Senhor, fala, expressa tudo aquilo que Ele é, quem Ele é. Louvor é aquilo que Ele fez. A adoração é quem Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele traz salvação, Ele te liberta. Então, o seminário de louvor e adoração é para ensinar a criança como louvar e adorar o Senhor. E existe também um ambiente de presença de Deus. Certa vez, a minha filha, 4 anos de idade, ela está lá no Garavas, e nós fomos a uma igreja fora do país, em Valladolid, na Espanha, que é a igreja dos avós. Na hora que ela chegou, ela falou: mamãe, esse lugar, estava no momento do louvor e da adoração, falou: mamãe, esse lugar, eu não sei explicar,
mas ele parece o Garavas. O que ela identificou ali? A presença de Deus. O ambiente era diferente, o clima era diferente, as cadeiras tinham estofados, carpetes, o ambiente era completamente diferente, mas ela identificou a presença. Agora, ela é só uma criança de 4 anos, mas ela vive nesse ambiente de louvor e adoração e ela desfruta da presença. Às vezes, alguns pais, eles não valorizam muito essa questão de é só um seminário de louvor e adoração, meu filho já vai no culto todo domingo, né? Então, assim, eu não preciso investir para levá-lo. Esse é um erro muito grande quando o pai pensa dessa forma, porque quando a criança ela é exposta a um ambiente da presença, como você falou, e ela é conduzida, como eu me achego na presença, ela vai aprender o caminho. E a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? Que quando for velha ela não vai se desviar dele. Então nós estamos aqui ensinando o caminho. Né, pastora? As crianças, o período da infância é um período de criação, de desenvolvimento. Sim. A gente usa também o termo treinamento. E uma das coisas que a gente precisa treinar nas crianças é o espírito. Sim. Treinar o espírito para perceber, né, a presença de Deus manifesta, para desfrutar dessa presença e para adorar ao Senhor de todo o coração. E o seminário de louvor e adoração, assim como os nossos Domingos Kids, mas no seminário de louvor e adoração de uma forma mais específica, a gente tem esse momento de treinamento. E é muito interessante que Jesus fala 2 coisas. Jesus fala várias coisas, mas tem 2 coisas que ele fala sobre crianças que também embasa por que nós fazemos o seminário de louvor e adoração. A primeira, Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça. Eu acho lindo isso. Deixa vir a mim e não coloque empecilho. Então a senhora falou, às vezes os pais falam assim, não, para que um seminário de louvor e adoração? Meu filho já vai na célula, já vai no Domingo Kids, ou não sei, não precisa, né? Deixa as crianças chegarem até Jesus. Não, que não sejamos nós um ponto de impedimento, né? Não os impeça. E aí Jesus continua, porque o reino dos céus é para pessoas que têm o coração como dessas crianças. E tem outra coisa que Jesus fala, citando um salmo, Jesus fala, nunca lestes que da boca dos pequeninos e crianças de colo suscitaste força, né? Que sai o perfeito louvor e que o Senhor suscita força para emudecer o inimigo. Isso é poderoso tremendo. Demais. Poderoso demais. Saber que um louvor de uma criança emudece o inimigo é muito poderoso. E a Bíblia fala em muitos lugares, né, a respeito de pessoas, de crianças que tiveram experiências com a presença de Deus, né? Uma delas é João Batista, que a Bíblia fala que quando Maria, que estava grávida de Jesus, foi visitar Isabel, que estava grávida de João Batista, ao cumprimentar Isabel, a Bíblia fala que João Batista estremeceu no ventre de Isabel. E então a gente percebe que o bebê ele já percebeu a presença. Ele percebeu a presença de Jesus, né? A gente vê também que Samuel estava dormindo e ele ouviu a voz de Deus. Então, crianças, elas têm sensibilidade espiritual. A Bíblia fala que elas têm, ela tem corpo, alma e espírito. Então, quer dizer que ela pode ter um espírito exercitado desde muito pequena, diferente do que muitos pensam. Não, vamos esperar crescer. A hora que crescer, aprende. Né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Né? Você teve a sua experiência, você se lembra, Guilherme? Primeira experiência com Deus, da presença de Deus que você teve? É interessante que, assim, quem me levou a viver a minha primeira experiência foram meus pais, né? Que me colocaram no lugar da presença. Então, por várias vezes no meio dos cultos e reuniões da nossa igreja, a minha mãe ajoelhada e eu ficava enfiando a cabeça embaixo, assim, para ver se ela estava chorando. Eu falei, mas gente, o que ela está fazendo ajoelhada ali? E aí eu vi ela chorando e falava assim, uai, mãe, você tá triste? Não, mamãe não tá triste, não, mamãe tá feliz. Eu falei, mas você tá chorando, né? Como assim você tá feliz chorando? E aí ela falava, não, é a presença de Deus. Aí eu ficava tentando entender, né? E na época eu lembro que eu ficava pensando, gente, mas que loucura, né? Deus te deixa triste então? Como é que é isso? E eu ficava perguntando. E eu sempre fui uma criança muito questionadora, né? Eu era bom para fazer pergunta. E eu me lembro de uma das vezes o Senhor vir com uma presença muito forte no lugar e eu começar a chorar sem explicação. Na hora eu associei ao que Deus fazia através da vida da minha mãe. Então,
o fato de eu ter convivido nesse lugar fez isso comigo. E tem um fato muito engraçado, hoje, como pastor de adolescentes, o que os pais mais me reclamam é que o filho entrou na faculdade ou o filho agora está no ensino médio estudando para medicina ou qualquer outro curso e ele não tem tempo mais para a igreja, ele não valoriza mais. Foi ontem, uma mãe me procurou, pastor, porque a minha filha está perdendo o interesse. E olha que engraçado, quando é criança, briga para ir para a escola, mas para ir para o culto pode ficar dormindo. Não, filho, você está muito cansado, pode ficar dormindo. Qual que é a mensagem que a criança entende? Estudar é muito mais importante do que buscar a Deus. Buscar a Deus é se der. Estudar é a sua vida. Então essa é uma fase que os pais se desesperam porque o filho desvaloriza a presença de Deus. No entanto, na infância não expuseram a presença, que é o que nós estamos falando aqui. Porque nada substitui o valor da experiência vivida. Uma vez, como você falou, que você começou a chorar, as lágrimas caíam sem você entender por quê. Era uma coisa meio que não é totalmente incontrolável, né? Mas você permite que aquela lágrima escorra e aquela presença inunde. Essa experiência te deu uma base para querê-la de novo. Verdade. Sabe o que é interessante? Quando nós começamos, né, o trabalho com crianças, uma das coisas que a pastora Márcia nunca abriu mão foi dessa presença. E eu me lembro que nos nossos cultos, na tenda, né, que hoje nem existe mais, né, porque para você que chegou agora, nós já fomos de tenda. A gente está aqui para isso aqui ainda era mato. Você não sabe o que é isso. Mas naquele momento a tenda era quente, quando chovia lá dentro, mas tinha tanta presença de Deus, sabe, cada culto, cada louvor. Eu lembro que tinha a turma Vide, que eram os juvenis. As crianças choravam para entrar para a turma Vide. Eu me lembro que o Guilherme ele queria muito entrar para a turma Vide, só que o irmão dele era da turma Vide, porque o irmão dele era mais velho. Só que ele ficava naquele dilema, né? Querendo. E eu me lembro que um dia nós estávamos num culto muito cheio da unção, tinha uma pessoa de fora aqui no culto. E a culto para a igreja. E os meninos sempre estavam em tudo. Se eu ia para o encontro, os meninos estavam. Eu ia dar aula, eles estavam. Qualquer outro evento que eu ia participar, eles estavam. Então, os meus filhos estavam o tempo todo na presença de Deus e naquele mover onde eu estava envolvida. Verdade. E um dia, a gente estava num culto, né, muito cheio da presença de Deus, uma pessoa de fora estava orando. E o Guilherme me perguntou por quê que o Felipe havia recebido a presença de Deus, estava falando em línguas e ele não. Revoltado, mas como que pode? Aí eu respondi para ele, eu falei, porque todas as vezes que a presença de Deus está, você está brincando. E o Felipe vai lá para frente a receber. Eu falei, se você fizer o que ele fez, você também vai receber. Olha que... No próxima vez que houve um momento desse, ele estava lá na frente. Olha aí. Ele era o primeiro. Eu lembro que... Não precisava nem chamar. Passou a começar a pregar, eu já ia lá pra frente. Eu vim receber. Cadê? Tudo. Se era para orar para enfermo, o Guilherme estava lá na frente. Se era para batismo com o Espírito Santo, ele estava lá na frente. Eu lembro que tinha uma pessoa endemoniada, o Guilherme lá na frente. Então ele entendeu a mensagem. Tipo assim, eu quero buscar porque eu quero receber. E de fato, ele teve um dia que ele teve esse encontro forte com o Senhor, né? Amém. Não sei se ele se lembra o dia exato que foi. Eu lembro. Teve uma situação especial que eu orei em línguas, né? Que na época eu não entendia também, mas assim, crianças são cheias do Espírito se elas buscarem. E na minha vida foi esse dia que a gente estava orando por curas e milagres na videira, né? O pastor Luiz pegou o microfone no momento final e começou a conduzir, depois de uma equipe que orava por curas e milagres. Eu lembro que eu comecei a ser cheio e eu orei em línguas, e eu não entendia ainda o que era o dom de línguas. Então eu fiquei falando uma palavra só, não lembro o que era, eu sei que fiquei pensando, gente, mas o que está acontecendo, né? Que coisa diferente, estranha. Mas aquilo estava transformando dentro de mim, sabe? Uma vida, alegria. E quando acabou, eu cheguei, eu acho que para minha mãe, e falei assim, eu acho que Deus falou comigo. Ela falou, você acha? O que ele falou? Eu falei, não sei ainda, estou tentando entender. Mas eu falou acho em línguas. Ele falou do jeito línguas que eu não estranhas. entendo ainda. Então, é aquela questão da criança entender que existe poder disponível, né? E tantas outras coisas. Nesse dia, o pastor Luiz me olhou, eu era só um menininho, devia ter 7 anos, não sei quantos anos eu tinha. O pastor Luiz olhou e falou assim, o Guilherme está aqui. E aí ele falou para mim,
Deus vai... Você já fala inglês? Eu lembro que eu fiz assim só, né? Eu morrendo de medo de ele pedir para eu falar no microfone. Falei, misericórdia. Pois é. Já fala inglês, Guilherme? Não. Eu falei, não, você vai aprender a falar inglês, você vai pregar nas nações. Falou desse jeito. Eu lembro que isso me marcou, né? Porque eu era só uma criança, eu pensava, pai, será que ele sabe o que ele está falando? E eu falei, amém, eu recebo. E tudo por causa do desejo de estar na presença. A presença dá um poder que a criança não tem. Isso é que os pais têm que entender. Seu filho não vai ser talentoso a não ser que ele receba a presença. Você acha que faculdade é que transforma as vidas, mas o que dá favor, que abre portas na criança é a presença de Deus. O Senhor é quem dá talento. Isso é tão importante a gente falar disso, porque hoje é muito valorizada essa questão da criança receber uma instrução, né, de receber bons professores. Isso é bom. Eu acho que seu filho precisa disso. Só que maior e melhor que isso é seu filho estar em um ambiente onde ele é guardado, onde ele é protegido, que às vezes os pais não valorizam isso. Eu ouço pais falando, não preciso pôr meu filho na escola cristã, porque ele precisa aprender, ele precisa aprender português, ele precisa aprender matemática. Sim, ele precisa, mas se ele não é guardado na infância também, se você coloca ele numa escola onde os professores xingam, onde há um ambiente muito hostil, de pessoas cheias de demônios mesmo, isso também vai influenciar a vida dele, isso não é bom para o seu filho. Então você, pai, é responsável por guardar o coração dele, levar ele para lugares onde há ambiente de vida. E é muito importante, pastora, o que a senhora está dizendo. O ambiente, a presença do Senhor é fundamental na vida dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. E o meu segundo filho é apaixonado em Lego. Então, todo quanto é presente que ele pede é Lego. E ele vem para o culto trazendo os Legos. Tudo bem, ele é criança, né? É apropriado para ele, é próprio de uma criança. Mas quando começa a adoração, ele afasta o Lego e começa, ele fala em línguas, foi batizado aos 7 anos. Ele teve um encontro com Deus tão profundo que eu fui buscar na igreja e ele ficava dentro, foi embora para casa, chorando compulsivamente, sem conseguir explicar. E aí depois de muitas horas, ele disse, mamãe, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Mas por quê? Porque ele foi exposto a esse ambiente. Né? Então, nós temos que expor os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos e 3 cultos aos domingos. Né? O nosso prédio tem 2 cultos e nós viemos pela manhã. Justamente. Mas os 3 estão nos 3 cultos. E as pessoas olham, nossa, mas você deixa os seus filhos cansados. Você explora os seus filhos. Eu falei, não, a exposição dos meus filhos é 3 vezes maior do que das demais crianças. As oportunidades de experimentar a Deus, muito maior. É verdade. Então, desde a infância, eles estão crescendo, tendo essa experiência com Deus. Isso para eles é muito bom. Um dia eu escutei uma pessoa falando assim, o Guilherme, ele tem um dom, né, com a música. Ele é uma pessoa muito talentosa. É mesmo. Mas agora eu vou contar. Conta o segredo. Vou contar. Eles acham que é automático, né? Muitos pais acham que é automático. O Guilherme sempre amou a música, desde pequenininho, sempre amou. Só que ele tinha dificuldade de permanecer nas aulas de violão, que foram as primeiras aulas que ele fez. E eu me lembro que nós tínhamos a Tocarte, aqui, né, não existe mais, que era uma escola de música, para ensinar instrumentos, também vozes. E ele entrou na aula de violão. E começou bem, mas parou. Ele falou, não dou conta, não consigo, essas partituras, é muito chato. Parou. E aí depois eu e o pai dele conversamos com ele, falou, não, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Aí ele tentou de novo, entrou de novo na aula, começou, né, eu não sei se durou um pouco mais, mas parou novamente. Ganhou o violão, mas nada fez ele perseverar. Gostando muito de violão, gostando muito de música. E aí nós começamos a perceber que a gente tinha que fazer algo diferente para ele gostar. Aí nós contratamos uma pessoa, um irmão que dava aula de violão, que ia na minha casa.
E esse irmão falou pro Guilherme, o que te atrapalha para você gostar de música? Aí ele falou assim, essa partitura. Eu não gosto disso. Aí ele falou, então vamos inverter, vamos começar primeiro pelo violão, né? Aprender eu não sei te falar, né? Sei que você vai saber. As notas, falar começou as notas. invertido na prática. E saiu aí, da teoria e finalmente saiu do papel, né? Saiu do papel. E aí você aprendeu. Não, e foi assim, eu lembro da minha mãe dar aquela bronca, né, categórica, falou, olha, se você não permanecer, você não vai conseguir nada, você quer alcançar, mas você não está pagando o preço. E aí, numa das aulas, eu falei, então eu vou rasgar minha mão no meio, mas eu vou aprender a tocar esse negócio. E aí eu lembro que o Dário, né, na época, até da banda Radicais Livres, Seu professor, começou a me ensinar, e a primeira música que eu toquei foi Grande é o Senhor, do Davi Silva. Grande é o Senhor. Quando eu aprendi, eu falei, meu Deus, cheguei para minha mãe, para meu pai, e falei, ó, eu já posso tocar na oração. Eu já estou pronto para servir a Deus lá cantando uma música, não podia ser outra, só tinha aquela. Mas aí eu tive essa sensação, eu falei, não, então é verdade, se eu buscar, eu vou achar. E uma coisa interessante, o talento veio só depois da palavra de sabedoria. Eu apliquei isso que eu aprendi para violão, para tudo na vida, então eu entendi, se eu permaneço, o Senhor me abençoa. Mas se eu não tiver constância, não vai adiantar. Ah, eu quero falar inglês. Não, mas você não tem constância. Baixa todos os aplicativos, compra todos os cursos online e nunca faz nada. Então, isso é uma criança que cresce nos princípios bíblicos. E teve uma altura da minha vida, não sei que idade, que eu falei para minha mãe assim, eu vi um irmão e uma irmã casados tendo um problema tão básico, brigando e meu pai e minha mãe aconselhando. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu sou criança, mas eu sou mais esperto que esse cara aí. Aí minha mãe riu, falou, por que você está falando isso? Eu falei, não, porque eu já tinha resolvido esse problema, eu sou muito mais sábio que ele. Aí minha mãe falou, olha, você realmente cresceu nos princípios da palavra, então permanece assim. Mas qual que era a sensação que eu tinha? Tem coisas que no meu coração já eram certas, eu não preciso ficar perguntando se eu devo perdoar. Eu já sabia, o perdão é o caminho da sabedoria. No entanto, tem adultos que, porque não cresceram nos princípios da palavra, são tolos. Acham que são inteligentes porque têm mais de 40, quando na verdade precisam aprender a palavra. E tem criança que crê na palavra desde sempre, que crescem sábias, que alcançam lugares que Deus tem para elas porque já cresceram no princípio correto. Sim. E por isso que a gente fala, né, que a escola videira, ela vem para marcar a vida das nossas crianças, né, por causa dos princípios. Pastora, eu queria só acrescentar, né, que foi dito aqui a pergunta, por que nós fazemos o seminário de louvor e adoração e sobre o tema, né, Deus conhece você pelo nome. Não sei se dá tempo de eu falar agora. O nosso seminário de louvor e adoração, ele é para treinar o espírito, para gerar esse ambiente, tudo isso, e também, né, todo evento que nós fazemos, como este, nós temos também um momento evangelístico. Então, o nosso seminário também tem o objetivo de que as crianças tenham uma experiência de novo nascimento, de conhecer o Senhor Jesus, de convidá-lo para morar definitivamente nos seus corações, de ter essa experiência de salvação. Então, Deus conhece você pelo nome. Embasado, né, esse versículo de Apocalipse, a gente usa na aplicação da história de Jacó, que Jacó tinha o nome de enganador, mas que Deus conhecia ele, conhecia o coração e que transformou ele em Israel, príncipe de Deus. Então essa experiência de transformação, de salvação, de novo nascimento, as crianças também podem ter. Sim. E nesse seminário é uma oportunidade. Grande. Eu também cresci na igreja, né? Sou crente desde que nasci, mas eu lembro de 2 momentos na minha vida, na minha infância, que eu tive experiência de entender o plano de salvação e depois uma experiência de novo nascimento. Eu lembro que eu tinha 6 anos, quando eu entendi o plano de salvação, entendi que o Senhor havia morrido pelos meus pecados, eu é que deveria morrer, mas Ele morreu no meu lugar, eu tinha 6 anos. E depois, aos 12 anos, eu lembro de eu entregar a minha vida para Deus de forma definitiva. Então, foi em 2 momentos da infância diferentes. Então, a criança, ela vem para um seminário como esse, às vezes, já foi ano passado. Mas não, espera um pouquinho. Tem alguma palavra que vai ser dita, tem alguma frase que vai ser liberada, uma cena do teatro, porque nós vamos ter uma programação maravilhosa, um momento do louvor que vai tocar e que vai gerar essa experiência de salvação, de novo nascimento, de conversão genuína. Sim, e o fato do seu filho estar na igreja, participando dos Domingo Kids, apenas isso não garante a salvação.
Você precisa investir de todas as formas, né? Em casa, trazendo para o seminário, trazendo para o encontro, para que ele chegue naquele momento onde ele vai ter a experiência dele com Deus, né? E ser salvo, marcado por Deus, e a vida dele realmente nunca mais será a mesma. Amém. E nosso papo está muito bom. Nós vamos para o intervalo, nós vamos assistir um vídeo, né? A Alice vai falar para nós um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela. Eu achei ela uma gracinha e a experiência dela com Deus é poderosa. E você não saia daí, porque nós ainda temos muitas perguntas para fazer para o pastor Guilherme, você não pode perder. E também temos muito ainda que falar do nosso seminário de louvor e adoração. A gente já volta. Oiê! E aí? No dia 26 de outubro, às 14 horas, acontecerá o Seminário de Louvor e Adoração para crianças e juvenis na Arena Videira. O tema é Deus conhece você pelo nome. Será super divertido, com louvor, teatro, palavra e brindes. E tem mais, o coral Radicais Kids irá cantar. E a primeira geração dos Radicais Kids estará lá. O amado coração vai. E a turma videirinha também. Inscrições nas secretarias da videira. Corra para garantir a sua. Te vejo lá! Meu nome é Alice, eu tenho 8 anos e eu faço parte dos Radicais Kids. Eu lembro que o meu primeiro contato foi desde pequena, porque eu vi a minha mãe e minha avó sentindo a presença de Deus, e aí eu comecei a querer sentir o que elas sentiam. Deus incomparável, como a ti não há ninguém. A minha primeira vez que eu senti Jesus foi quando eu tava chegando da escola. Aí eu sentei no sofá lá da minha casa e comecei a louvar e a adorar. E aí, do nada, eu senti vontade de chorar, mas eu não sabia o que era aquilo. E minha mãe me disse que era o Espírito Santo. Desde esse dia, eu senti Jesus diferente. Aí eu comecei a ter vontade de ir no encontro. Quando eu fui ao encontro, foi uma experiência maravilhosa. No meu primeiro encontro, eu pedi para Jesus me dar um presente de aniversário, porque no último dia do encontro era o meu aniversário. Por isso que eu fui no encontro, porque eu tinha 6 anos e aí eu fiz 7 no domingo. Jesus respondeu a minha oração, ele me deu um presente. Ele me encheu do Espírito Santo e eu fiquei chorando muito. E eu já entendi que eu nasci para adorar a Deus. E mesmo sendo criança, eu posso ser cheia do Espírito Santo de Deus. Beijo, tchau! Estamos de volta, o Batom e Bate-Papo, falando do nosso seminário de louvor e adoração. Deus te conhece pelo nome. E nós acabamos de ver o testemunho da Alice, que realmente é um testemunho de alguém que foi exposta à presença de Deus, não é verdade? Impressionante. Que testemunho lindo. Quer comentar a respeito da Alice? Demais. Todo mundo ficou apaixonado aqui na Alice. A Alice faz parte do coral Radicais Kids. Que inclusive o coral Radicais Kids vai estar ministrando louvor, cantando durante a programação do seminário de louvor e adoração. Então lá durante os ensaios também as crianças, né, experimentam desse fluir, desse momento, né, de adorar o Senhor, de ter experiências com o Espírito Santo. E se é assim nos ensaios, porque os ensaios estão assim poderosíssimos, imagina como será no sábado, dia 26 de outubro. Sempre que o coral canta, a gente percebe, tem muita presença de Deus, Aleluia. né? Coral de criança. Eles são muito intensos, né? Eles são muito fervorosos. Muito. Eles têm a dinâmica de palco, mas tudo isso é porque eles desfrutam da presença nos ensaios, né? É algo contínuo, é algo diário, que eles cultivam também em casa. E aprenderam a adoração. E aprenderam desde pequeno, né? Eu sempre oro ao Senhor para que os meus filhos tenham experiências com Deus na infância. Com certeza. Né? E o Senhor tem dado realmente experiências. Com certeza. Imagina 200 Alices louvando, a presença vem mesmo. É verdade. A Alice, ela tempera qualquer ambiente, cheia do Espírito. E é interessante que nesses 25 anos de videira, nós podemos dizer assim, que nós tivemos muitas experiências, né, de presença de Deus no meio das crianças. E nós começamos o seminário
de louvor e adoração com a Tarde da Alegria. Então, a Tarde da Alegria era um dia que a gente tirava toda a tarde para ensinar as crianças a adorar, ministrávamos a palavra de Deus com o alvo de evangelizar as crianças e tínhamos um lanche à tarde, né, no final, e brinquedos. E assim, os primeiros foram uma loucura, porque a gente não tinha noção de quantas crianças viriam e o prédio encheu. E os brinquedos eram poucos, e aí acabou a energia, e foi bem no momento da entrega do sorvete, que era o lanche. Falei, gente, foi assim, uma loucura. Mas é tão interessante, né? Porque desde o começo, né, nós tivemos no nosso coração que as crianças precisavam ter contato com a presença de Deus. Amém. E eu queria mostrar aqui um álbum que tem na sala da pastora Márcia, de um seminário para líderes de criança, lá no começo, quando a gente começou a fazer os seminários, né, que nem era conferência, eram seminários, e que a gente envolveu as crianças nesse seminário para cantar, e também o lançamento do CD Radicais Kids, que tem uma pessoa que cantava nesse CD aqui, que vai estar conosco, quero mostrar aqui, ele cantava a música Tem Que Nascer. Olha só, quem que é esse cantor, gente? E desde então já era despertado, né, para o louvor, para a adoração, né? Me lembro do Guilherme no quarto, orando por Israel, cantando as músicas e louvando o Senhor. Até hoje a gente brinca, né, que desde pequeno ele ora por Israel. Ora intensamente por Israel. E aqui eles fizeram parte de um coral que cantou e teve muita adoração. E aqui também tem ele, né, no momento que eles foram para adoração. Eles estavam lá fazendo, não estavam cantando, eles não estavam apresentando, eles estavam fazendo parte do louvor, adorando junto conosco. Então eles estavam com a camiseta dos Radicais Juvenis e louvando o Senhor. Como isso fez diferença, né, Guilherme, na sua vida? Marcou muito a minha vida. Pode parecer que não, né, mas eu sempre fui tímido. Eu tenho testemunhas da minha timidez, é por isso que eu fico me lembrando dessa época. Eu gelava por dentro para poder cantar, falar na célula. Então, meu Deus, eu ficava louco para ninguém me chamar. Mas Deus foi me expondo a oportunidade de abrir a minha boca e falar a palavra. E assim, hoje, tudo que eu faço, eu preciso ter ousadia para fazer. E onde que surgiu essa ousadia? Nessa época. Então eu vi essa foto aí, eu em cima do palco, né, com a blusa dos Radicais Kids. Nesse dia aí eu achei que a voz não fosse sair, de medo. De nervosismo. De nervosismo, medo mesmo. Quem sou eu? Eu não tenho talento. Aí o diabo enche a cabeça de criança assim como enche de adultos. Ele ataca todo mundo. Mas eu lembro que a palavra me transformou. E depois que passava, eu ficava pensando, não é que Deus fez. Não é que Deus realmente está comigo. E essa convicção só aumentava. Então, realmente, expor a criança à presença é poderoso. E eu penso que cada momento, né, que a criança faz parte de algo, ela é desafiada a pegar um microfone, como a gente faz o nosso, né, cada início de ano, né, de férias, a gente faz o projeto MT28, Mateus 28, que é treinar as crianças para falar, para ensinar, a simplicidade dela, né? Mesmo muito pequenininha, às vezes as pessoas falam, não, ela não vai conseguir, ela só tem 1 ano, ela só tem 2 anos, mas elas conseguem, na forma simples, elas conseguem falar, mas isso é um treinamento. Então eu penso que Deus está nos conduzindo também nesse seminário de louvor para treinar as crianças a louvar, a falar, a ir para frente, né, e pegar um microfone, e isso é muito importante. E às vezes eu acho que é até meio arriscado, viu? Eu lembro que a minha mãe me colocou para ler Isaías 61 numa campanha. A pastora Márcia instruiu as crianças, não, nós vamos ter Isaías 61. E eu olhei para minha mãe e falei assim, mas será que eu vou dar conta de decorar isso tudo? E começou, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho. Sem ler, né? Sem ler, não. Pegava o microfone na frente da igreja. Não era culto de crianças, não. Culto de adultos. Eu, por dentro, eu pensava, seja o que Deus quiser, né? Eu vou esquecer. E realmente o Senhor agia. Isso trazia a convicção, Deus pode me usar. Porque a criança não sabe que ela pode ser usada por Deus até ser, né? E aí ela tem enquanto nós estamos vivenciando isso, porque você contando essas experiências, eu fico imaginando, né? Agora nós estamos lidando com isso com as crianças atuais do coral, que a gente desafia. Você vai cantar essa música, ou você vai declamar um versículo. E aí elas ficam assim, talvez esse mesmo sentimento que o Guilherme, pequenininho, teve lá, né, há alguns anos atrás. Mas
como que estarão essas crianças que hoje estão sendo desafiadas e que têm essa experiência de que, opa, não é que Deus fez, como você falou, não foi por elas, não foi pela própria habilidade, mas pelo poder de Deus. Tendo essa experiência de Deus usá-las. Que vão ser tantas crianças daqui 20 anos, né? E quem vê ele falando de timidez, pensa, não, ele não está falando dele, está falando de outra pessoa. Porque ele é muito extrovertido, né? Mas é dele mesmo que ele está falando. Mas só é um resultado, né, daquilo que foi treinado na infância. É verdade. Se ele não tivesse tido todas essas experiências, será que teria, né? Esse aqui, o pastor Guilherme Rigonato, aqui com toda essa desenvoltura. E eu ouso dizer que não será, não teria. Não teria. Na verdade, ele exposto à presença, aprendeu a lutar as guerras do mundo espiritual. Amém. É verdade. Né? Contra a enfermidade, né, pastor? Sim. Que o senhor na infância teve uma enfermidade até os 3 anos de idade, né? Contra a própria timidez, né? Contra a introspecção, introvertido, medo. Então, quando nós expomos, esse é o resultado. Esse grande homem de Deus Amém. aqui, cheio do Verdade. Espírito. E é um privilégio grande, né? Eu fico percebendo que, assim, quem que poderia calcular o que Deus pode fazer através de você? Só o Senhor mesmo para nos dar. E uma das vezes que eu percebi, eu olhava em volta e falava, meu Deus, eu sou o com menor talento, mas Deus me escolheu. E essa convicção me trouxe até aqui. É a convicção de que não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele me escolheu para ser. Aí a identidade fica resolvida, não tem bullying em escola que pega em criança que tem identidade em Cristo, não tem luta familiar que impeça ele de abrir a boca e declarar, na minha casa meus pais não vão divorciar, né? E outras coisas, são lutas que o diabo coloca na vida das crianças para escravizar a vida inteira. Se ela recebe a palavra, ela se liberta no início, ninguém segura a criança. Presta a Bíblia aí, Querusa. Essa palavra, ela é tão poderosa, que às vezes nós achamos que ela vai influenciar um adulto que lê. Fala, mas o menino não entende Bíblia. Entende. Quando uma criança é exposta às verdades da palavra, ela é transformadora. A criança vai aprender a declarar a palavra, ela vai aprender a orar a palavra e ela vai ter essa identidade de filho, o que vai realmente mudar a vida dela. E hoje, né, vamos falar um pouco de alguém que foi gerado nesse ambiente que nós estamos falando de vida, de presença, que é o que nós vamos trazer para o Seminário de Louvor e Adoração. O Guilherme, hoje é pastor da rede de adolescentes, da Videira Bueno. E esse final de semana houve um avivamento. Né? Conta para nós, pastor Guilherme. Que avivamento, eu acho que inclusive é o maior que nós vivemos até aqui. Nós levamos mais de 400 adolescentes como encontristas para receber o Evangelho da Graça. E assim, foi um avivamento em todas as chácaras, numa estrutura que a gente não conseguiria mexer em nada na mobilização, só o Senhor para fazer. E a convicção de adolescentes que já receberam a palavra desde a infância, quero até destacar aqui um deles, né, que é o Felipe Valim. Felipe Valim, ele é um menino que começou a liderar muito jovem no nosso meio. Quando eu conheci o Felipe, ele era uma criança, lá, muito tímido também, lá da Escola Videira. Ele estava simplesmente pregando as palavras do encontro, agindo como verdadeiro discipulador, futuro pastor, é uma coisa impressionante. Ele é um líder. É um líder, então assim, ele é só o retrato de muitos. Eu poderia gastar tempo aqui falando de 7, 8, 9 adolescentes que se tornaram líderes e com pouca idade, mas uma maturidade de adulto, uma convicção de homens e mulheres de Deus. E tudo isso é o avivamento da graça, é uma palavra que deu fruto, e esse fruto que começou lá nos Radicais Kids está reverberando nessa geração. Né? Eu tenho o privilégio de receber muitas células da rede Radicais Kids. Então são crianças que começaram sendo lideradas ali e elas crescem e a gente recebe muitas vezes a célula inteira. E o que eu percebo? Existe uma convicção. Eu não vim para esse encontro para brincar, eu não vim para esse acampamento só para passar mais um final de semana, eu vim para ser usado por Deus. E eu vi adolescentes colocando a mão em pessoas que estavam com dor de cabeça e a dor de cabeça sumir, né? Orando por curas e a cura acontecer. Uma das nossas chácaras, a Vinho Novo, teve uma tempestade, arrancou telha, entrou água na capela e no meio dessa confusão acabou a energia.
E aí um dos adolescentes que cresceu nesse ambiente estendeu a mão e declarou que a energia volta agora em nome de Jesus. A energia voltou. Aí a caixa estava chiando quando voltou a energia. Impôs a mão na caixa, a caixa parou de chiar. E assim, aí eles contam isso maravilhoso. Falam, pastor, Deus fez. Eu falei, Deus fez mesmo. Deus fez. A oração de comando, ela funciona. Existe poder na boca dos pequeninos. A questão é que a gente está vivendo um tempo que eles descobriram esse poder. E é impressionante. Você não precisa empurrar ninguém. Eles são ousados, né? Naturalmente ousados. E assim, um ambiente liberado. O amor de Deus, todas as chácaras, todo mundo fala, pastor, a presença, um ambiente liberado. Geralmente a gente espera só no Espírito Santo ter esse ambiente, mas lá a gente viveu ele permeando todo o encontro. E um dos testemunhos que eu achei lindo também são adolescentes ousados. Você vê que os tímidos, eles nunca têm coragem. Nesse encontro, depois do Espírito Santo, eu vi adolescentes sendo usados com autoridade, né? O Daniel foi um deles, Daniel Valim também, que assim, é tímido, não fala nada, de repente ele tá lá com a mão no microfone, eu falei, vem cá, você que recebeu algo de Deus para falar, e começa a dizer, seja forte e corajoso, foi o Senhor que te escolheu, não importa se você vai voltar para sua casa, tem medo do que está acontecendo, Deus te escolheu. Eu falo, rapaz, já tem uma geração de pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Isso não tem preço, isso não tem. Não existe. Minha filha é uma das que estavam, né, em um desses encontros, ela vai fazer 14 anos daqui a um mês, e eu fico pensando, ela cresceu nesse ambiente, nos Radicais Kids, e agora a rede de adolescentes, eu tenho essa alegria, essa segurança de que ela está exposta a ambiente como esse, é uma continuidade, né? Um trabalho geracional. Gente, isso para uma mãe é a maior segurança que nós podemos ter. E é interessante que uma das quesitos que nos atraiu para a Videira 25 anos atrás foi o trabalho com crianças, porque a gente via que era um trabalho que tinha um propósito. Nós estávamos ali cuidando de crianças, entretendo crianças para que ela não atrapalhasse os pais no culto de adultos. Né? Havia um propósito, que as crianças conhecessem a palavra, falassem versículo, aprendessem os princípios da palavra e crescessem no ambiente de vida, de unção, de presença. E hoje nós estamos colhendo, de fato, nesses 25 anos, fruto desse trabalho. Né? Então, quando eu falo que nós começamos lá atrás, o seminário de louvor e adoração com a Tarde da Alegria, nós já começamos a fazer algo pensando em levar as crianças para a presença. Né? Como um versículo que a pastora Márcia coloca, que ela tem um capítulo falando sobre isso, como trazer a presença de Deus para o meio das crianças. Né? Que foi uma pergunta que Davi fez, como trazer a presença do Senhor, a arca do Senhor para o meio, né, do povo. E a pastora fez a pergunta para Deus, como que eu vou fazer para trazer a presença de Deus por meio das crianças? Que era algo que não existia, ninguém falava nisso. E de repente o Senhor nos conduziu a esse mover, a essa presença, que hoje é o que nós estamos colhendo na rede de adolescentes. Meninos incendiados, mas meninos que conheceram a Deus na infância. Né, que tiveram uma experiência com Deus na infância. E é isso que nós estamos querendo com esse seminário de louvor e adoração. Que essas crianças que vão estar aqui, elas não só venham para cantar, para ver um teatro, elas venham para conhecer, para participar, para sentir a presença de Deus, para louvar de fato, não apenas cantar músicas. Né? Eu sempre vejo no Domingo Kids, as crianças e os juvenis, a gente começa a conduzi-los, né? Criança conduzida. E eu lembro que um dia eu falei num culto, você quer sentir a presença de Deus? Então agora você vai fechar os seus olhos, você vai colocar a mão no seu coração, você vai esquecer o seu colega e você vai entrar na presença de Deus. E eu lembro que o menininho, no final do culto, me falou assim, eu entrei. Eu falei, na hora eu fiquei pensando, entrou onde? Aí ele falou assim, você falou que se eu fechasse os olhos, e eu buscasse, eu ia entrar na presença de Deus. Eu entrei, eu senti aqui dentro. E aquele dia eu fiquei pensando, ele era tão pequenininho, mas ele foi conduzido e nessa condução ele conseguiu sentir a presença de Deus. E é isso que nós pretendemos com o seminário de louvor e adoração. Você não pode ficar de fora, o seu filho não pode ficar de fora. Né? Porque nós, além de tudo que nós estamos vendo, nós vamos ter muitas coisas atrativas. Né? Nós não fazemos o seminário de louvor e adoração, senta,
Levanta, põe a mão no coração. Né? É um Nosso evento seminário é animadíssimo. Né? É um evento preparado para as crianças, né? É um culto ao Senhor, mas de crianças. Então, eu vou começar falando, né, que a gente vai ter o coral Radicais Kids. Coral mais lindo. Coral lindo, que tem ensaiado. Vão ter vários momentos de louvor. O louvor com momentos de adoração e também com momentos mais, né? Dançantes, de coreografia. Isso, coreografia, porque a gente usa todo o nosso corpo, né? Para louvar o Senhor. A coreógrafa está aqui presente. Nós levantamos as mãos, batemos palmas, né? Colocamos a mão no coração, saltamos, porque esse é o modelo, né? Que Davi também nos ensinou. Isso mesmo. O que mais que vai ter, tia Querusa, pastora O Querusa? amado coração. Ele vem. O amado coração vai vir estar conosco. A turma videirinha, tia Paula. Videirinha. E Brindes. vai ter brinde para todos os inscritos, todas as crianças inscritas ganharão brindes. Também a gente tem a palavra de Deus encenada, né? Além de ler versículos bíblicos, declamar, a palavra vai ser vista através de um teatro que está sendo preparado. Aleluia. Poderoso. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E nós vamos ter convidados também. Também, é né? verdade. Convidados especiais nesse mover todo que nós vamos ter. Nós vamos ter 3 convidados especiais, né, que fizeram parte dos Radicais Kids desde o início. Então, nós estamos um tempo comemorativo, 25 anos, né, de Igreja Videira, de Radicais Kids. E nós vamos ter 3 convidados e um deles está aqui hoje. Pastor Guilherme vai estar conosco. Isso é uma honra dividir essa história. Sabe, quando eu era criança, eu olhava para o palco e eu pensava, quem que é o pastor que eu vou copiar? Eu vivia perguntando para mim mesmo. E aí eu lembro que eu olhava para o pastor e disse, não, vai ser ele, vai ser o pastor Naor. E eu olhava para os jovens também. Falava, e esse pastor jovem aí? Não, esse é meio doido. Não, esse eu não vou copiar, não. Aí eu lembro que eu sempre tinha esse pensamento. Qual que é o privilégio? Hoje, eu posso olhar lá para baixo e dizer no olho da criança, eu estive onde você está e o Senhor vai te usar. Eu posso te garantir isso. Amém. O Senhor me escolheu e Ele também te escolheu. Isso é um privilégio muito grande. Eu não posso escolher isso. Foi Deus que me escolheu, né? E os convidados, né, fazem parte da primeira geração dos Radicais Kids, quem esteve aqui há mais de 20 anos atrás. Eles eram crianças, né? Todos são pastores, pastor Tiago, pastor Guilherme Rigonato e a Jaqueline, esposa de pastor, lá em Anápolis. E eles vão testemunhar como que eles eram na infância, o que aconteceu na vida deles e como que o Senhor foi guardando, encaminhando tudo, né, para que o propósito se cumprisse e para hoje eles estarem cumprindo o chamado e ministerial, cada um, e ganhando vidas para o Senhor e testemunhando a glória de Deus. Glória a Deus, que precioso. Agora estão testemunhando a glória de Deus, né? Mas os primeiros, o começo, né? O primórdio não foi tão simples assim, né, pastor? Porque aqui nos bastidores nós estávamos conversando e rindo das artes que eles faziam até chegar aqui. Meu amigo, criança dá frutos, mas tem que ter investimento. Por isso que o seminário é tão importante, é pegar essa criança e investir nela. Eu vou contar só uma história, uma só para não ficar muitas histórias, né? Mas eu me lembro até hoje de uma vez que as crianças, elas saíam sempre correndo. E a gente tinha que atravessar o quarteirão para ir onde era o lugar das crianças. E qual que era a arte? A gente, no caminho, em fila, tocava a campainha dos vizinhos da igreja. Ah, meu Deus, pensa numa bagunça. E, Jesus, a gente deu trabalho demais para os pastores. E na época, a pastora Luiz providenciou uma Kombi para levar as crianças para ninguém apertar a campainha no caminho do trajeto. Mas para você ver, né? Naquele dia a gente não entendia a grandeza do que a gente estava participando. Hoje a gente olha para trás e fala como esse investimento mudou a nossa vida. Parece simples, pai e mãe, parece só um seminário de louvor e adoração, mas vai transformar a vida do seu filho para sempre. Esse é o grande trunfo hoje, que nós podemos contar do que passou, porque hoje nós já temos frutos do nosso investimento. Porque quando nós pensamos, eu vou colocar um monte de criança numa Kombi para levar eles para o culto, para que eles tenham um culto só para eles. Aí alguém pode dizer, nossa, mas é muito trabalho, é muito investimento, está gastando com criança não tem retorno. Mas esse é o grande engano. O retorno, ele é real, o retorno está aqui.
o retorno, você pode ter certeza que está lá na rede de adolescentes, na rede de adultos, porque o Senhor, ele vai marcar essa criança na infância, ela nunca mais vai ser a mesma, né? Esse é o nosso alvo com o Seminário de Louvor e Adoração. Mas eu gostaria que os pastores me dissessem quem pode participar desse seminário. Quem pode participar? Quem? Todas as crianças de 2 a 12 anos, você que frequenta células, você que está nas escolas, né, nas células em escolas, nós vamos trazer aqui uma caravana de uma escola, né, que o diretor mobilizou ali junto aos pais para trazer as crianças. Crianças, assim, de lugares muito distantes que nunca tiveram a oportunidade de estar aqui. Crianças muito carentes, nós estamos organizando lá no prédio do Garavelo alguns ônibus para trazer. Então, crianças que desejam estar, que têm fome, que têm sede, para você esse convite. E quem mais, pastora Paula? E as crianças não podem entrar desacompanhadas. Sim. Então precisa de um adulto para trazê-las. Então a inscrição da criança e do adulto deve ser feita. Então pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia da célula, a vizinha. Se você, adulto, conhece uma criança, não precisa ser uma criança de célula, o seu vizinho, o seu parente, tragam, porque você não vai se arrepender. O tio, pode trazer o sobrinho. O pai, o avô. Sim. E essas inscrições, elas estão sendo feitas nas secretarias dos 10 prédios, então facilita muito para todos. Sim. Se você, não sei onde você mora, mas você pode procurar uma das secretarias mais próximas da sua casa, né? Nós temos 10 prédios em Goiânia, 10 prédios da Videira em Goiânia. E você pode procurar um deles e fazer a sua inscrição, inclusive no prédio do Bueno, que eu acho que hoje é o mais conhecido, talvez você não faz parte da Videira, e você quer trazer seu filho. Você pode também. Você pode se inscrever em um dos 10 prédios e trazer o seu filho para esse seminário e levá-lo a participar desse mover que Deus está fazendo no meio das crianças. E com certeza o seu filho vai ser marcado nesse dia. Qual é o dia? Dia 26 de outubro, às 14 horas, é no sábado e é na Arena Videira. Não pode ficar de fora. E eu sei que também nós vamos ter, nesse dia, um convidado que vai fazer parte da nossa programação, que está aqui, que nós queremos que ele dê uma palhinha para nós. Só uma palhinha. Ele gravou essa música em 2005? 2005. Quando ele tinha 9 anos de idade. Qual música você gravou, Guilherme? Eu gravei Tem Que Nascer. Tem uma história legal sobre isso. O compositor, que é o Ronilson, um abraço pra ele, ele esqueceu a própria música no dia do lançamento. Foi. E aí ele errava na hora de cantar e o tecladista, que é o Levi, falou: segue o menino, canta junto com ele aí. Tava bem treinado. E foi precioso, mas Tem Que Nascer marcou a minha vida. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio pra gravar, né? Pensa, com 9 anos, foi um privilégio. Mas a música era assim, ó: havia em Israel, entre os fariseus, o mestre Nicodemos, líder dos judeus. Porém, uma certa noite, Jesus foi procurar. Era triste e vazio, precisava confessar. Nicodemos perguntou, reconhecendo o seu poder. Jesus lhe respondeu: você tem que nascer. De novo perguntou, querendo então saber como pode um homem velho de novo então nascer. Agora todo mundo. Tem que nascer. Tem que nascer, tem que nascer de novo, tem que nascer. Tá vendo? Muito bem. Tá vendo como que o nosso seminário vai ser animado? Você não pode ficar de fora desse mover. Sabe, o seu filho não pode ficar de fora desse mover. Um dia ele tem que ter histórias para contar, né? Como o Guilherme contou várias histórias aqui da infância, o seu filho também tem que ter histórias para contar. A gente sempre diz, né, que criança conta muita história de casa de vó, né? Comida de vó, né? Coisas que vó faz para eles. Mas os nossos filhos, além de histórias de vó, eles vão contar histórias do mover de Deus. Sabe? Aquilo que eu experimentei na infância, né? Na presença, na igreja, com os irmãos. E ele vai ser alguém marcado. Então, nesses dias de seminário de louvor e adoração, eu quero te convidar. Traga o seu filho para o meio da chuva. Que ele vai ser molhado, inundado com a presença de Deus. Amém. E nós caminhamos agora para o final, né? E esse final eu quero deixar cada um de vocês, né? Dar uma palavra para esse pai que está nos ouvindo, né? Que talvez ainda está
inseguro. Não sei se eu levo, acho que eu tô com preguiça, não sei se vale a pena. Vou viajar, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, você não vai viajar? Fica por aqui. Eu quero falar como mãe, né? Também tenho 3 filhos, uma adolescente, um juvenil e uma baby. E eu sempre fiz questão, né, de trazer os meus filhos. Quero falar para os pais. Organize a sua agenda. Passa tão rápido a infância e nós temos, talvez, em relação ao Seminário de Louvor e Adoração, são poucas oportunidades, acontece uma vez por ano. Essa uma vez por ano, um evento feito para as crianças, você não pode ficar de fora. Não pode permitir que o seu filho fique de fora. Que não seja, né, a sua iniciativa um impedimento para que o seu filho possa se achegar próximo de Jesus, como diz na palavra de Deus. Então traga ele, vem também, vem desfrutar impagável, o ambiente que nós temos, a beleza de tudo que é organizado, vem também, não perca. E viagem, a gente pode viajar o ano todo, né? Tem outros momentos para viajar. Mas Seminário de Louvor e Adoração é apenas um por ano. E é uma alegria tão grande, porque as crianças, elas ficam na expectativa, né? Porque algumas delas já desfrutaram nos anos anteriores. Meus filhos mesmo perguntam, mãe, o que eu vou fazer dessa vez? Como que eu posso servir? Eu posso cantar? Eu vou encenar? Vou participar da apresentação? Como eu posso ser útil? Porque eles cresceram nesse ambiente e eles atribuem valor. Então eu quero convidar você e seu filho para estar conosco, porque eles vão colocar os olhos naquilo que tem valor eterno, de uma forma tão simples, né, mas de uma forma tão valorosa, porque é para a eternidade. Então, invista nesse momento, traga o seu filho, traga um amigo, traga um primo, esse é um ambiente que você precisa fazer parte. É verdade. E aquilo que você, pai e mãe, dá valor, o seu filho também vai valorizar. Então, ensine para ele fazendo. Amém. Só queria dizer que tudo que eu vivi porque um dia alguém valorizou o que vai acontecer no dia 26, lugar da presença. Valoriza o que as pastoras estão fazendo, que a pastora Márcia e os Radicais Kids estão promovendo, é para abençoar seu filho, dá peso para isso. Conta para os seus filhos que a presença de Deus é o real valor da vida. Você, pai, que está sofrendo com 1 milhão de problemas com seu filho, tudo nessa vida se resolve na criação, no Senhor Jesus. Ele é o Criador, Ele tem a solução para você. Traz seu filho para a presença dEle e assista o milagre do Senhor na sua vida, amém? Amém. Nós vamos ficar por aqui, quero agradecer os meus convidados. Eu estou muito chique hoje, gente, porque hoje eu tive convidados, eu não estou na posição de convidada, tenho convidados. E eu quero agradecer você por estar conosco nesses minutos, horas, né? Que o Senhor te abençoe. E na próxima semana estaremos de volta com mais um Batom e Bate-Papo. Aleluia.